Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa terça-feira da quarta semana da Quaresma. E no dia de hoje já estamos em preparação bem ativa para a festa de São José, que é depois de amanhã, dia 19, né? Então, estamos aí num trido, digamos assim. E a liturgia de hoje prepara muito o nosso coração para essa festa que está ali marcada na Quaresma, né? É, e é fabuloso imaginarmos que, enquanto estamos aqui amadurecendo a nossa conversão, o desejo de eliminar maus hábitos, vícios, pecados, de adquirir virtudes ao coração que são essenciais para a santidade, o nosso coração tenha um modelo tão exemplar, né? Então, dos patriarcas, esse é a ponta, né, daquela rama lá de Jessé, na qual Deus ministrou diversos dons, portentos, né, no coração de vários patriarcas. Mas este é o melhor, de cuja rama desponta o próprio Cristo. Então, São José, esposo da Virgem Maria, né, pai adotivo do nosso Senhor Jesus, aquele que lhe custodiou a vida, aquele que lhe protegeu durante toda a infância e juventude, que lhe proveu para que na maturidade de sua vida terrena ele tivesse a missão de nos redimir, de edificar a igreja, de consolidar em nosso coração a lei, a vontade do Senhor e, de fato, a redenção. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar vocês a, nesse período, de olharmos assim mais profundamente para Nazaré e perceber que existe uma virtude hoje exaltada no Evangelho que é muito forte, muito contundente na vida de São José, que é a prontidão. Essa prontidão, ela exibe muito uma característica assim excelente do santo, que é a de ter limpado tanto a vontade dos vícios, dos maus hábitos, que essa vontade agora se vê muito livre, disposta, renovada, energizada, digamos assim, para a boa prática da vontade de Deus, dos bens, da virtude, né? Então, por isso a gente vê em São José um homem chamado na Escritura de justo. Por quê? Ele dá o que é devido ao próximo, a Deus, para si mesmo, para Cristo, né? Então, é belíssimo a gente entender de onde vem essa prontidão, porque muitas vezes a gente não a vê em nós. Então, quando a gente, por exemplo, se questiona assim, será que eu tenho fé? Basta que você consulte a sua inteligência, suas razões e perceba, eu tenho fé se eu creio, né, na minha condição atual e naquilo que Deus me chama a viver, e eu entendo o valor da oração, o valor da palavra, o valor do sagrado, o valor da oração. Então, provavelmente todos vocês vão dizer assim, não, então eu creio. De fato eu creio. E existem algumas coisas que vão marcando essa nossa fé, né? Então, a pregação que nos levou a esse conhecimento, a Sagrada Escritura que nos chegou a apresentar Jesus, o nosso batizado, a nossa primeira comunhão, né? Nossos catequistas, nosso pai, nossa mãe, que nos deram, nos ministraram essa fé. Então, isso é muito evidente que provavelmente todos aqui que estão ouvindo essa mensagem têm esses marcos, têm essa fé. A questão da prontidão ela é mais complexa, porque ela chega num grau de santidade mais maduro, e é o que promove a justiça, né, que se vê em São José, que é dar o correto com prontidão a tudo que merece aquele comportamento. Então, São José tratava os homens como cabia às mulheres, às autoridades, à religião, os mestres da lei, o governo.
a esposa, o filho e a Deus, e a si mesmo. E para si mesmo, se justo homem dava, por exemplo, muito trabalho, pouco descanso, muita oração, muito silêncio. São José achou justo, por exemplo, não ter nenhuma menção de palavra sua na Sagrada Escritura. Um silêncio produtivo de um homem que é mais interior do que exterior. Todos os outros patriarcas falam coisas quilométricas aqui na Sagrada Escritura. Salomão, Davi, José, nenhuma palavra, né? Mas seu gesto custodiou Cristo e permitiu o nascimento da igreja, os ministérios, os sacramentos, a Eucaristia. Não teríamos Eucaristia se o menino tivesse perecido, bebê, né? E São José tem essa custódia. Ele é o primeiro a pronunciar o nome de Jesus, dando-lhe este nome que foi inspirado por Deus e anunciado pelo anjo. Nome que é excelso sobre todos os nomes. Ele é o primeiro a ter contato com o sangue de Jesus, que redimiu todos os homens do pecado. E São José foi o primeiro a ter esse contato na circuncisão. Ele é seu pai, seu custodiador, seu protetor, seu provedor, seu mestre, né? Então, meu Deus, quanta coisa a gente pode aprender dele. E essa prontidão, então? Essa prontidão vem porque São José, nesse estágio de santidade, tinha a vontade pronta para o que é sagrado. E o Evangelho hoje fala muito sobre essa falta de prontidão. Então eu sei que todos aqui têm fé, mas e como anda a nossa prontidão? Porque pela fé você sabe o que se deve fazer. Por exemplo, o culto que se deve dar a Deus, o culto que se deve dar ao que é sagrado, a reverência que se deve dar aos homens, o cuidado que se deve dar para consigo mesmo. Mas fazemos? Qual é a nossa prontidão, por exemplo, ao ministrar nossos desejos para o jejum, para a castidade, para o silêncio, para o trabalho, para a oração, para a esmola? Tem vezes que a gente vai perceber que algumas coisas a gente chega a contrair o coração de tanta improntidão, tanta desvontade, né? Às vezes chega uma mão estendida diante de nós e a gente preferiria enfrentar uma bazuca. Tão gravemente aquilo fere o nosso egoísmo, a nossa cobiça e a avareza. Pronto, esse foi um primeiro ponto. E qual é a nossa prontidão para com o próximo? De ouvir, de escutar, de ter paciência, de considerar que nem todos ouviram o mesmo que você, têm a mesma experiência que você. Tolerar, esperar, rezar, interceder, aconselhar quando possível, né? E qual é a nossa prontidão para com Deus? Para a oração, para a Santa Missa, para a confissão. Então a gente vai ver que a nossa prontidão não é tão assim aguda, né? A nossa prontidão é aguda para com o milagre que a gente espera, que todos aqui esperam ao pedir, ao rezar, ao suplicar, ao lembrar-se de Deus, principalmente no meio da tribulação. Aí a gente lembra bastante dessa prontidão. Então, vejam, no Evangelho de hoje se narra em João 5, versículo de 1 a 16, uma história que diz assim, ó: houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamado Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente já há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado,
pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era sábado. Por isso os judeus disseram aos homens que tinham sido curado, ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu: aquele que me curou disse: pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é este que te disse: pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha afastado da multidão e não se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu, contou aos judeus o que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Então essa leitura fala de muitas prontidões, né? A prontidão mais perfeita é a de Cristo, né? Que apesar de toda a perseguição de fazer o bem, num dia em que a lei não isentava ninguém de amar, ninguém de estar em comunhão com Deus, e aí queriam acusar Jesus de curar algo que eles nunca teriam coragem nem capacidade de, com um dedo ou com todo o esforço da vida, realizar por aquele homem. Mas Jesus, apesar dessa perseguição, vai lá e cura. E quando o homem falou aqui hoje, né, 38 anos que ele estava esperando, a gente já imagina a situação da vida dele. Era um homem cuja cama virou uma casa. Então a gente imagina, né, que ele colocou ali um toldo para que o sol não castigasse sua vida o tempo inteiro. Tinha cama, tinha do lado uma vasilha para água, tinha uma vasilha para coletar dinheiro, tinha restos de alimento, doações. Existia uma vida já. E provavelmente não era tão próximo assim da piscina, sua morada, porque ele chegava sempre em atraso. Não só pela condição de cegueira, mas pela paralisia, né? Mas por ter estacionado em um lugar distante também. E 38 anos é mais do que a vida de Jesus nessa época, né? Então aqui Jesus tem 30 ou entre 30 e 33 anos de idade, e o homem está lá 38. Então esse homem, assim como todos nós, não esperava necessariamente a cura para aquela doença. Ele já talvez não cresce que fosse conseguir. Ele já estava acostumando a fazer remendos na vida, colocar o todo, a cama, comida, doações, pedir ajuda, auxílio. Ele já estava estabilizado naquela condição. E a condição de penúria começou antes da vinda de Cristo. Então Cristo cresceu em paralelo, vendo a prontidão de seu pai, de sua mãe, São José da Virtude, crescendo nesse lar amoroso, e agora no início de sua missão ele se depara com este homem que esperava 38 anos, e esse é o bem que precisa chegar e que temos esperado a vida inteira. É o bem que este mundo precisa. Eu me perguntar assim, Fábio, o que resolveria todo este mundo? Todos os conflitos, todas as guerras, todos os assassinatos, todas as prisões, toda a maldade, toda a injustiça? Jesus. Essa é a nossa cura. A nossa paralisia, ela tem diversos nomes. A nossa cegueira, o nosso mutismo, a nosso jeito manco de andar, né? Só que nós, muitas vezes, estamos estacionados, porque Cristo está disponível, né? Aqui Cristo se faz presente fisicamente ali em Jerusalém, mas hoje, de maneira sobrenatural, Deus é onipotente, onipresente, né? Eu digo o próprio Cristo, que ascendeu no céu na ressurreição e está em todos os lugares, em todo o tempo,
pois já está na eternidade com o Pai, o céu de onde ele governa todas as coisas e disposições. Então, por que nós estamos esperando? É isso, essa é a pergunta, né? Por que estamos estacionados? Por que a gente não vai se molhar na piscina de Siloé, que não é mais esta, mas a graça atualizada em Cristo Jesus todos os dias, na Eucaristia, na Sagrada Escritura, na ação do Espírito Santo, enquanto rezamos, enquanto pedimos, enquanto clamamos e louvamos a Deus. Essa razão para nossa improntidão é que não pode permanecer, pois o homem que foi curado não poderia mais pecar. Essa é a questão, meus irmãos. Nós temos fé, temos Cristo, Ele está disponível e de prontidão, mas precisamos ter a prontidão de São José para chegar ao êxito da santidade. Deus abençoe você, tenha um santo dia.